gente vai falar de coisa boa. Vamos falar de sistema reprodutor masculino. E vamos lá, começando, minha gente. Quais são as funções do sistema reprodutor masculino, né? A principal função dele, gente, é a formação do espermatozoide e dispor esse espermatozoide no trato reprodutivo da fêmea. Só serve para isso, né? Então, a estrutura principal dele são os testículos, o epidímio, o escroto, ducto deferente, as glândulas acessórias, a uretra e o pênis. E nós veremos todas elas hoje aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar. Já escrevi ali as funções e aí vamos começar pelos testículos, né? Os testículos, gente, é fácil de encontrar, né? Todo mundo sabe onde eles estão. Eles são as bolinhas aqui fora, né? É uma parte externa, certo? E os testículos, eles são localizados fora do abdômen, no escroto. Aqui todos eles estão fora do escroto, da bolsa escrotal. Mas eles normalmente estão no escroto. Por que eles ficam no escroto? Porque ali... E por que eles ficam no escroto e fora do abdômen? Já pararam pra pensar nisso, gente? Por que o sistema reprodutor masculino, ele é mais externo e o da fêmea é mais interno? Então, gente, tem explicação por isso. É porque do lado de fora do abdômen e dentro do escroto, a temperatura é mais baixa, que é a condição essencial para a produção e o armazenamento dos espermatozoides, né? A função dos testículos é a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, caso vocês não saibam, e dos hormônios masculinos, né? O que mantém os testículos suspensos são o cordão espermático. E cada animal tem um posicionamento de testículo diferente, né? Aqui a gente pode ver nas imagens. Vamos dar uma analisada? Vamos. Por exemplo, o equino. O equino aqui é o garanhão, no caso, tá? O equino, ele tem ele fica na região inguinal, ou seja, aqui abaixo, certo? E a gente tem... A gente não, né? Mas eles têm... Ai, gente, o carro fazendo barulho, me atrapalhando. Enfim, eles têm 2 testículos, né? E no caso do equino, um vai ser mais pra frente e outro vai ser mais pra trás. Ou seja, um é mais cranial e o outro é mais caudal, né? Eles não são totalmente paralelos. E aqui, região inguinal, bem embaixinho da barriga. Nos ruminantes, aqui um ruminante... Primeiramente, coisa importante, eles são pendulados. Você vê que de todo mundo aqui parece que tá deitadinho, né? O dele não tá deitadinho, não. O do ruminante é assim, caidinho. Um pêndulo, ele cai. Eles são paralelos, um do ladinho do outro, não é igual o do cavalo. E... Ai, vou usar esse daqui que é melhor. E também região inguinal, abaixo aqui da barriga. Olha como é melhor, porque some. Vamos lá, para o cachorro, gente. O cachorro, ele tem uma região intermediária. Por quê? Vamos lá, a gente já sabe que tanto os ruminantes quanto os cavalos têm a região inguinal. Já o suíno e o gato têm a região perinal, ou seja, bem aqui atrás. Já o cachorro tá no meio disso tudo, então a região dele é a região intermediária. Ele também possui... um testículo cranial e outro mais caudal, tal qual o equino. Já o gato, é o que eu falei, região perinal e paralelos. E o suíno é a região perinal e paralelo também, tal qual o gato. Agora a gente já viu a posição de todo mundo. E basicamente é isso. Então vamos escrever e resumir tudo isso que eu falei. Muito bem, pessoal, já coloquei aqui a função dele, produção de gametas e hormônios. Localizado fora do abdômen e dentro do escroto, é suspenso pelo cordão espermático, né? E lembrar que o cordão espermático, ele mantém cada testículo, ou seja, ele segura um e tá segurando o outro, entendeu? Isso ficou meio óbvio, né? Não precisava nem eu falar. Mas enfim, e aí eu coloquei aqui sobre... o posicionamento de cada um. Os que eu não escrevi paralelo significa que eles têm um mais cranial e outro mais
caudal. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é sobre a descida testicular. É o que isso, gente? O nosso não, ele não é nosso. Mas o testículo, ele não é formado do lado de fora. Ele é formado dentro. E depois, quando ele fica maduro, é que ele vai descer para fora. E aí o nome disso chama descida testicular, né? E aí, essa descida testicular, ela é guiada por um carinha chamado gobernáculo. Isso. É ele que guia a descida testicular. Agora que a gente viu o testículo, a gente vai para o que está em volta do testículo, que é ele mesmo, gente. O escroto. Usado tanto como xingamento, mas ele é só uma parte, coitado. Gente, o escroto, ele tem várias camadas, né? Ele é dividido em 2 compartimentos pelo septo escrotal, porque a gente tem 2 testículos, então eles precisam estar separadinhos. Então existe esse septo escrotal. Ele tem a função basicamente, a termorregulação testicular. E cada parte os 2 compartimentos do escroto vão ser formados por camadas. Primeiro a gente tem a pele, né? E a camada muscular, que se chama túnica dartos, desculpa. Aí as camadas deles, vamos lá. Temos a cutis, que é a mais externa, a camada muscular, que é a túnica dartos, a fáscia espermática externa e depois a interna, e depois a túnica vaginal. Então vamos escrever tudo isso. Agora, tendo escrito sobre o escroto, a gente vai para a próxima parte, que é o epidídimo, né? Será que vocês sabem o que é o epidídimo? Porque testículo, escroto, todo mundo sabe o que é. Agora chegamos aos mais profundos, a parte avançada, o epidídimo. O epidídimo, ele conecta os ductos eferentes e o ducto deferente. Ele é dividido em 3 partes, cabeça, corpo e cauda. A cabeça recebe e faz maturação de espermatozoides. O corpo matura os espermatozoides também. E a cauda armazena. E depois ele manda para o ducto deferente, que vai mandar para a uretra, que vai mandar para o lado de fora. Mas tá, Clara, e o que é o ducto deferente? Gente, ele está aqui conosco, na cara de vocês. Bem aqui, minhas senhoras. Esse é o ducto deferente. Querem uma imagem melhor dele? Eu vou trazer uma imagem que eu peguei um ducto deferente na... Oh, meu Deus, perdão. O epidídimo, gente. O que é o epidídimo? O epidídimo é essa coisinha aqui. E agora eu vou trazer uma imagem para vocês de um epidídimo lindo e muito visível. Pessoal, aqui a gente tem um testículo, essa parte aqui. E aqui está o nosso epidídimo. Nesta imagem, a gente ainda consegue ver o nosso ducto deferente e o cordão espermático, aquilo que eu falei, que segura, que sustenta o testículo, né? Então, vamos lá, né? Esse a gente já sabe o que é o epidídimo, que é essa toda partezinha aqui. E aí, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. E a gente já falou para o que ele serve, né? Que vai ser todo o transporte, a maturação e o armazenamento do espermatozoide para o ducto deferente. Então, vamos escrever isso. Por que eu não tô mais me gravando escrever? Epidídimo. Porque fica muito tempo, ocupa muito espaço e creio eu que não é necessário, né? Não parece necessário. Então é por isso que eu já falo tudo que eu tenho pra falar e depois eu escrevo. Decidi que eu vou me gravar escrevendo só esse pedaço. Porque o epidídimo eu vou escrever ele, gente, bem aqui mesmo. Eu não vou escrever ele aqui, eu vou escrever ele na imagem. Cabeça dele faz o quê? A cabeça recebe. O corpo faz o quê? Matura. E a cauda faz o quê? Armazena.
E o epidídimo faz o quê? Ele faz isso. Conecta os ductos, que é o eferente e o deferente. Entendidos? Entendidas. Ok, aí tô falando desse ducto deferente. Ducto deferente, cadê ele? Gente, tá aqui o ducto deferente. Não tem muito o que falar dele não, gente. Serei realista. O que o ducto deferente faz? O ducto deferente, ele comunica o epidídimo com a uretra. E nesse meio termo, nesse tempo aí, que o ducto deferente ele é bem compridinho, ele tem muitas glândulas acessórias, entendeu? Muitas glândulas que são importantes. Essas glândulas, gente, elas produzem o líquido seminal, porque a gente tá falando aqui espermatozoide, e o resto do sêmen, entendeu? É as glândulas acessórias que estão aqui no ducto deferente e também no pênis, que estão produzindo, porque o espermatozoide gosta de nadar. E aonde ele vai nadar, gente? É aí, essas glândulas acessórias que formam, né, o famoso leite de homem, né? Um leite aí, adorado por muitos, odiado por quase ninguém, né? Então vamos lá, gente, falar um pouco dessas glândulas, que elas são importantes e elas têm diferenciações em espécie e cai na prova isso. Então é uma coisa que a gente tem que se manter atento pra gente acertar. Estão aqui as nossas glândulas acessórias. Opa, faltou o acento. A glândula ampolar, a glândula vesicular, a próstata e a glândula bulbouretral. Vamos lá. A glândula ampolar, gente, ela tá no ducto diferente. Ela é o final do ducto diferente. Quando o ducto deferente... Tô falando diferente. Quando o ducto deferente chegar ao seu final, ele vai se dividir nessas duas glândulas ampolares, que vão se chamar ampolas, por óbvio, do ducto deferente. Olha que legal. A glândula vesicular, que tem seus formatos. A próstata, que é a famosa, então ela tem em todo mundo. Ela é famosa e tem em todo mundo. Todas as espécies, como que eu escrevo isso? Presente em todos. Em todas. Todo mundo tem próstata. E por fim, a glândula bulbouretral, que também não é todo mundo que tem. Vamos lá, vamos saber quem tem, quem não tem. A glândula ampolar, suínos e felinos não tem, gente. Eles não têm glândula ampolar, os dois. Glândula vesicular, quem que não tem? Carnívoros não tem. E aí tem os formatos dela, né? Nos equinos, elas têm formato de pera. Nos touros e nos varrões, ou seja, nos bovinos e nos suínos e bovinos, ela é lobulada, ou seja, bolotas. Eita, não vai caber. Puta merda. Escrever assim. Lobuladas. A próstata, fácil. Todo mundo tem. E a glândula bulbouretral, que só não tem o cachorro. Então, cão não tem. Cachorro não tem. E é isso. Ou seja, glândula ampolar... Quem que tem tudo? O equino e o bovino. Equino e bovino tem todas as 4 glândulas. Suíno, felino e cachorro, elas que são os diferentões. Glândula ampolar, suíno e felino não tem. O resto tem. Vesicular,
só carnívoro não tem. Então, felino e cachorro não tem. E aí tem os formatos, que é fácil. Equino, uma pera, suíno, bovino, bolotinha. É o cacho de uva, entendeu? Próstata todo mundo tem. Glândula bulbouretral, o cachorro não tem. Finalizou. É isso. Agora vamos falar da uretra. Porque depois de tudo isso, a gente tem nossa uretra. O que a uretra tem? A uretra tem duas funções. Só que por que a gente tá falando? Vocês já sabem qual a função da uretra, né? Sair xixi. Mas a uretra também tem função reprodutiva. E como nós estamos falando do sistema reprodutor masculino e do reprodutor, a gente vai falar da função reprodutiva dela, que é o transporte do sêmen. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa vocês já sabiam. Na ejaculação, é verdade, na ejaculação. O que mais que a uretra faz? Nada. E é isso, bora pro pênis. Bora pro pênis, gente. Pênis. Pênis, minha gente, é interessante saber uma coisa assim. A gente acha que às vezes, tipo assim, e só isso daqui tá do lado de fora. Você pensa que o pênis é só isso? Não, vocês estão muito enganados. E, gente, tudo isso é pênis, entendeu? A parte de dentro é pênis, a parte de fora é pênis. Tudo é pênis, entendeu? E vamos lá, gente, vamos saber, porque os pênis é importante. Todo mundo tem um pênis diferente. E existem os tipos do pênis, né? Não, primeiro vamos com a função, né? O pênis, ele é a passagem comum da urina e do ejaculado. Ele é dividido em 3 partes, que é... Não, vou botar embaixo. Ele é dividido em 3 partes. Raiz, corpo e glande. E no pênis a gente tem também uma coisa importante de se lembrar, que a gente tem o prepúcio no pênis, que é aquela pelinha. Muito importante lembrar do prepúcio. E agora vamos para os tipos de pênis. Tipos. Nós temos o pênis fibroelástico. Quem que é ele, gente? Ele é o pênis de ruminantes e suínos. Ele é um pênis firme quando não ereto. Então, mesmo sem ereção, ele está firme, enquanto os outros já não ficam. E ele tem a flexura sigmoide, que a gente já vai ver o que é isso. Que só vai ficar sigmoide, que só vai estar presente quando o pênis estiver mole. Quando ele estiver, no caso ele não fica mole, mas quando ele não estiver ereto. Quando ele estiver ereto, some a flexura. E vocês vão entender o porquê. O outro tipo de pênis que a gente tem é o pênis do tipo músculo cavernoso. Olha só o nome desse bicho. Esse pênis, ele precisa de maior sangue, maior quantidade de sangue quando ele está ereto, né? Ele precisa de sangue para fazer essa ereção. Já esse daqui precisa de sangue, obviamente, a gente precisa de sangue no corpo todo. Por causa da flexura sigmoide, ele não vai precisar de uma maior quantidade de sangue para ereção, né? E outra coisa também importante saber é que esse daqui, ele não aumenta de diâmetro quando ele está ereto. Já esse aqui aumenta de diâmetro. Aí tá. Vamos agora dar uma olhadinha
Não, isso aqui vamos depois. Ou a gente vai agora. O que vocês acham? Deixa eu pensar. Peraí, vou pensar e já falo. Vamos falar então, minha gente, aqui dos tipos de pênis de cada animal e também das glandes, né? A grande diferença que vai ter em cada animal, né? Vamos lá. O touro, ele tem a flexura sigmoide, também chamada de S. peniano, e a glande dele é espiralada. Glande espiralada, muito bem. O varrão, que é suíno, que nome feio, prefiro porco, melhor, né? Ele tem a flexura sigmoide também, mas a glande dele tem um formato de saca-rolhas, gente. Pensa só. Mais. Saca-rolhas. Ótimo. Não, peraí, gente. Varrão não é porco. Eu tô confundindo. Não, gente, varrão é porco mesmo, desculpa. E além dele ter essa glande de saca-rolhas, ele possui um processo uretral. O que é isso, gente? É tipo aqui tá a glande do pênis, aqui é a uretra. Aí ele tem tipo uma bolotinha assim, uma coisinha. Um processo. Um processo seria tipo uma coisa que tá se transformando. Aí, sei lá, uma formação. Aí é uma coisinha saindo, é o processo uretral. Os equinos. A dos equinos, ela é bem fácil de saber, gente. O equino, ele tem esse processo uretral também. E a dele é bem fácil de saber porque ela é enorme. Gente, dos animais todas é fininha assim. A do equino desse tamanho. Parecendo uma rosca. Enorme, gente, a do equino. Pelo amor de Deus. Aí, o cachorro, gente, o cão, a dele é diferente porque ele possui o bulbo da glande. O que é isso, gente? Gente, o bulbo da glande é aquela parte que incha quando o cachorro tá cruzando, e aí que faz ele ficar grudado na fêmea, né? Que eles ficam ali grudadinhos, não conseguem sair de jeito nenhum. E esse bulbo da glande, ele só diminui, ele incha por causa de sangue, vai com uma quantidade de sangue muito grande pra lá. Ele só desincha quando o cachorro já terminou de ejacular. E isso serve pra ele, assim, ter certeza que que a fecundação foi feita, foi completada. E, gente, não adianta separar quando isso acontece com os cachorros, não adianta separar, não tem como. E além desse bulbo da glande, ele tem o osso peniano, que os outros animais não têm, que é um osso do pênis. E por fim, os gatos. Gatos possuem espículas. Ele tem espinhozinhos na pontinha da glande do pênis. E ele também possui o osso peniano. Esses dois aqui tem osso peniano. Agora tá, eu falei que eu ia falar da flexura sigmoide, né? Vamos voltar pra cá. Gente, tá vendo? Sigmoide, também conhecida como S. peniano. Não sei se eu tinha falado isso. A flexura sigmoide é isso daqui. É uma flexura. O pênis fica com esse S. O de ninguém tem. De ninguém tá. Todo mundo tá retinho aqui. Só os ruminantes e os suínos que possuem a flexura sigmoide, que é esse S. E aí, quando eles estão não eretos, tá em S. Quando eles estiverem ereto, eles vão ficar retinhos. Enfim. Isso, por fim, e com isso a gente encerra o sistema reprodutor masculino. Para quem acha que o sistema reprodutor feminino é complexo, porque ele é interno, e ele de fato é complexo, o masculino tem muito mais coisa, de todo mundo é diferente, tem uma coisinha diferente. O masculino é muito mais chato. Enquanto do feminino quase todo mundo segue o mesmo padrãozinho, o do masculino é isso daí, tem muita coisa.
Porque já tem o pênis, ainda tem o testículo, tem muita coisa, gente. Aí tem glândula e ai, que encheção de saco que é sistema reprodutor masculino, né? Enfim, né? Muito bom pra quem gosta eu digo quem gosta desse tipo de área, né? De que mexe com reprodução. Mas eu acho que a maioria de gente que gosta de reprodução gosta do sistema reprodutor feminino, porque ele é muito mais agradável aos olhos. Com isso a gente encerra este resumo, que ficou um pouco longo, confesso, mas é porque tinha muita coisa pra ver. Boa noite.